Fala galera, no vídeo de hoje iremos resolver a terceira questão aqui da área de iniciante da Bicrowd. O nome dessa questão é área do círculo. Para que a gente resolva essa questão, é de extrema importância que vocês tenham acompanhado as aulas anteriores para entender como que funcionam os comandos de entrada e saída de dados do Python, certo? Essa questão tem o seguinte enunciado: a fórmula para calcular a área de uma circunferência é área igual a π vezes r ao quadrado. Considerando que para este problema π é igual a 3.14159, efetue o cálculo da área elevando o valor do raio ao quadrado e multiplicando por π. Ele diz aqui que o dado de entrada vai ser um único número com ponto flutuante e dupla precisão, no caso a variável raio. Aí ele pede que a mensagem de saída seja a seguinte: A seguido de uma igualdade sem espaço, prestar atenção nisso, sem espaço, e após a igualdade também sem espaço, o valor da área seguido de 4 casas decimais, certo? Pronto, pois vamos lá. Não vou entrar muito na questão dos comandos de entrada e saída, pois já vimos nos vídeos anteriores, certo? Quem não viu, eu peço que veja só para acompanhar o conteúdo. Pronto, iremos receber o raio, certo? Então vamos lá, o primeiro passo é ler o valor que é nos dado. Vamos colocar raio, recebe o retorno da função input, que como sabemos retorna uma string e necessitamos converter essa string. Na última aula, convertemos para um valor inteiro, só que dessa vez não se trata mais de um valor inteiro, e sim de um valor com ponto flutuante. Então, para fazer a conversão, é quase da mesma forma, só que em vez de usar a função int, iremos usar a função float, passando como parâmetro o valor que queremos converter, que é o próprio raio. Aqui podemos printar esse valor só para ter certeza de que já estamos com ele. Digitar, sei lá, o 15. Beleza, já nos mostrou um número com ponto flutuante. Como ele está lendo um float, poderíamos colocar 15 ponto, sei lá, 150. Beleza? Ele arredondou aqui e removeu o último zero. Aí vamos lá, vamos dar prosseguimento na questão. Ela diz aqui também que π é igual a 3.14159. Então vamos copiar isso para lá e vamos criar uma variável aqui chamada π. Certo? Π recebe 3.14159. Iremos necessitar desses dois dados para calcular a área dessa circunferência que tem esse raio. Aqui na fórmula ele diz que é π vezes r ao quadrado, raio ao quadrado. Então vamos colocar da mesma forma. A área recebe π vezes raio ao quadrado. O operador de potência aqui no Python é asterisco, asterisco, só que temos um problema aqui. Na verdade, eu acredito que iria funcionar, mas eu vou isolar esses dois aqui para ter a certeza de que, primeiro, ele vai elevar o raio ao quadrado para depois multiplicar tudo isso por π. Eu acho que a ordem de precedência da potência é maior, mas não vai fazer diferença deixar eles dois separados aqui. Vamos verificar o valor da nossa área já. No primeiro caso, o valor de entrada é o 2 e o valor de saída é o 12.5664. Vamos testar lá. 12
0.56636. Perfeito. Aí você pode perguntar, Pedro, mas aqui está 5664 e aqui está 5663. Porém, esse último número aqui é 6. E quando o último número é 6 e a gente realiza o arredondamento, esse número aqui é incrementado em 1. Então, o 3 passa a ser 4. Aí, como que vamos fazer isso? Eu vou te ensinar uma nova funçãozinha hoje para tratar textos, que é a função format. Aqui a gente pode passar a saída estática lá que ele pede, que é o A igual. Aí a área, em vez da área, vamos substituir por esse par de chaves aqui. Certo? Onde tem a nossa variável, vamos substituir pelo par de chaves, que no caso é aqui. Aí beleza, usamos a funçãozinha aqui, .format, é um método no caso da string, e passamos área. Vamos executar novamente, colocar o 2 aqui. Beleza, perfeito. Está quase idêntico à saída aqui que ele pede, porém, ainda tem essa diferença do 3 aqui para o 4, e também aqui está vindo com 5 casas decimais. Só falando um pouco sobre o .format. O .format ele substitui aqui na nossa string todos os pares de chaves pelas variáveis que passarmos aqui. Se eu colocar, sei lá, outro par de chaves aqui no início e antes de área colocar, deixa eu ver, curso de Python, supondo. E executar, antes do A aqui, ele vai substituir esse par de chaves por essa nossa primeira variável aqui. Vamos rodar para ver o exemplo. Substituiu onde tinha o primeiro par de chaves pela primeira variável que está sendo passada como argumento para o format. E substituiu o segundo par de chaves pela segunda variável. Agora, para a gente ajustar o número de casas decimais, aqui dentro do par de chaves, podemos passar alguns caracteres de formatação. No nosso caso, a gente vai passar os 2 pontos e dizer que queremos ponto 4F, 4 pontos flutuantes, certo? Aqui a gente especifica que quer que o nosso número, a nossa variável aqui, área, tenha apenas 4 casas decimais. Vamos lá. Colocamos o 2. Perfeito. Se a gente quisesse, poderia colocar, sei lá, o 7. Ele iria substituir os lá do final, acredito eu, que por 0. Isso. Mas no nosso caso só queremos 4. Vamos executar novamente com o segundo valor agora, para ver se está tudo igual. Vamos ver lá se é o mesmo valor. Aparentemente é o mesmo. Perfeito, vamos executar novamente agora com o último. Sempre usar o ponto em vez da vírgula. Vamos ver se é isso mesmo. Perfeito. Programa finalizado, podemos copiar agora todo o nosso código e rodar lá e aguardar. Vocês podem ir notando que conforme vamos resolvendo os exercícios, a dificuldade vai subindo também. Pronto, perfeito. Código aceito.
E foi isso na aula de hoje. Amanhã estarei trazendo a resolução da quarta questão e até a próxima.